Havia dias que começavam tranquilos, mas para Maria Eduarda, ou simplesmente Duda, aquele seria um dia em que o mundo parecia conspirar contra e a favor, ao mesmo tempo. O primeiro sinal veio quando ela abriu os olhos. Um feixe de luz atravessava a persiana, cortando seu rosto. Lentamente, Duda virou a cabeça para olhar o relógio, e o coração quase parou. Não, 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 isso não está acontecendo, murmurou pulando da cama. O despertador não havia tocado. Ou talvez tivesse, mas o sono pesado venceu a batalha. O ponteiro marcava quase 9 horas, e a reunião mais importante da sua vida estava marcada para as 10, em outro lado da cidade. Duda atravessou o quarto como se pudesse compensar o atraso na força das passadas. O guarda-roupa foi aberto com pressa, cabides tilintando, blusa. Precisa ser algo marcante, mas profissional. Então ela viu uma blusa de seda azul claro, que parecia feita para ela. O tecido brilhava suavemente. A cor destacava o tom quente da pele e os olhos vivos. Vestiu rápido, foi à cozinha, colocou a água para o café, mas no movimento mais estabanado possível, esbarrou na cafeteira. O líquido quente caiu como em câmera lenta e se espalhou pela blusa. Ok, plano B, disse inspirando fundo. Camisa branca simples, saia lápis preta, salto médio. O cabelo castanho caía em ondas sobre os ombros, batom vermelho. Ao se olhar novamente no espelho, disse em voz alta: minha arma secreta. Na rua, o calor da manhã parecia zombar dela. Um táxi parou. Conexão Monteiro. E, por favor, o mais rápido possível. O carro seguiu. Cheiro de café no porta-copos. Buzinas misturadas à respiração acelerada. O edifício, imponente. Mármore e vidro. Ar frio no saguão. A secretária a levou até o último andar. As portas se abriram. E ele estava lá. Vitor Hugo Monteiro. Alto. Terno cinza chumbo. Cabelo impecável. Barba perfeita, olhos castanho-dourados, fixos nos dela. O mundo silenciou, o tempo parou, e ambos sentiram algo. A apresentação começou. As mãos de Duda tremiam, mas a voz buscava firmeza. Em poucos minutos deixou cair uma caneta. Depois esbarrou no copo d'água. Sorriu, sem graça, disse sem encontrar o olhar de Vitor Hugo, dizendo baixinho: acho que vou começar uma coleção de gafes. Vitor não disse nada, mas internamente estava intrigado. Havia algo nela que não se encaixava nos padrões frios do mundo corporativo. No fim da reunião, ele apenas disse: você tem coragem, senhorita Maria Eduarda. Quero conversar mais, amanhã. Café da esquina, 8 da manhã. Duda sentiu um frio intenso no estômago. Vitor Hugo disse com tanta ênfase que não teve coragem de perguntar, ao menos como havia sido a apresentação dela. Então o telefone da mesa dele, tão bem arrumada e apresentada, tocou. Era a secretária confirmando que teria outra reunião daqui a 15 minutos. Então Duda se despede e sai tentando preencher as lacunas, se perguntando o que teria acontecido de errado com sua apresentação. O dia seguinte amanheceu frio, com um céu cinza que pedia um café quente e uma conversa mais longa. Duda chegou alguns minutos antes, escolhendo uma mesa perto da janela. O aroma do café fresco se misturava ao som suave de talheres e conversas baixas. Vitor entrou, vestindo um sobretudo preto que provavelmente valeria mais que o valor do aluguel do seu apartamento. Ao vê-la, fez um gesto discreto e se sentou à sua frente. A formalidade do terno e da sala de reuniões havia ficado para trás. Agora, havia apenas 2 adultos, frente a frente, sem plateia. Ele demorou alguns segundos antes de falar, como se estivesse medindo as palavras. Sabe o que eu mais gostei na sua apresentação, Duda? Perguntou, olhando fixamente para ela. Ela ajeitou a xícara, surpresa com o tom de curiosidade. Bom, eu espero que tenha sido o projeto, respondeu meio irônica. Vitor sorriu de canto, mas manteve o olhar sério. Foi mais que isso. Era exatamente aquilo que eu procurava há anos. E não estou falando apenas da ideia. Ele se inclinou levemente para a frente. Você me tratou como um ser humano normal. Sabe quantas pessoas fazem isso? Quase nenhuma.
Por ser CEO, todos me bajulam, escolhem as palavras para me agradar. E eu estou cansado disso. Duda piscou, sem saber se aquilo era um elogio ou uma confissão. Ele continuou. Você não disse nada para conquistar minha simpatia ou chamar minha atenção. Você apenas apresentou seu trabalho com paixão. E foi exatamente isso, essa autenticidade, que me fez olhar para você de um jeito diferente. Por um momento, o silêncio entre eles não foi desconfortável. Havia ali um entendimento mútuo e algo novo, crescendo devagar. O café foi se estendendo e quando Duda percebeu a conversa se tornou íntima demais, ele falou de um passado marcado por traição. Ela de promessas quebradas, 2 corações com cicatrizes, reconhecendo-se no silêncio. No dia seguinte, o trabalho se tornou intenso demais. As semanas seguintes foram uma dança sutil. Cafés trazidos por ele, gravatas ajeitadas por ela, risos que escapavam em meio ao trabalho. Olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. Ambos já entendiam da necessidade do outro apenas com um olhar, mas um mal-entendido mudou o ritmo. Era fim de tarde quando o celular de Duda vibrou sobre a mesa. O número era desconhecido. Ela atendeu, tentando manter o tom profissional. Maria Eduarda? Aqui é Carlos Emanuel, CEO da Galvão Export. O nome fez seu estômago revirar. Carlos era conhecido no mercado como o CEO mais temido. E não por competência, mas pelas trapaças que colecionava para esmagar concorrentes. Sua voz soava polida, mas carregada de segundas intenções. Ouvi falar do seu projeto com o Vitor Hugo e quero comprá-lo, pago o dobro do que ele te oferecer. Assim podemos tirar do jogo o nosso querido amigo da Conexão Monteiro. Duda respirou fundo. Por um segundo, pensou no que aquela quantia faria por sua vida. Mas o pensamento seguinte foi mais forte. Caráter e lealdade não estavam à venda. Sr. Carlos, agradeço o interesse, mas não estou à venda. Tenho um contrato e, mais do que isso, tenho princípios. Ele riu, um som seco e debochado. Princípios não pagam contas, senhorita Maria Eduarda. Talvez não, mas vendê-los sai muito mais caro, respondeu encerrando a ligação. Duda sabia que estava mexendo com alguém perigoso, mas não tinha dúvidas de que tinha feito a escolha certa. Não por Vitor Hugo apenas, mas por si mesma. Mas a notícia chegou distorcida a Vitor. 2 dias depois, Vitor Hugo saiu mais cedo do escritório para uma reunião informal com um parceiro antigo. O encontro foi em um restaurante sofisticado no centro da cidade, com mesas discretas e iluminação suave. Ao entrar, ele se surpreendeu ao ver Carlos Emanuel, CEO da Galvão Export, sentado no bar, bebendo um uísque com seu habitual sorriso calculado. Vitor Hugo, que coincidência, disse Carlos como se tivesse encontrado um velho amigo. Vitor se aproximou com cautela. Carlos, respondeu com um aceno contido. Não sabia que você ainda frequentava este lugar. Carlos deu de ombros. Já, vez ou outra, venho observar o movimento e ouvir boas histórias. Fez uma pausa, sorvendo o uísque. Falando nisso, você ainda está com aquele projeto novo, não é? Daquela Maria Eduarda? Vitor sentiu o nome bater fundo. Sim, estamos em andamento. Por quê? Carlos inclinou-se sobre o balcão, aproximando o rosto. Curioso, porque ela entrou em contato comigo oferecendo o mesmo projeto. Quase fechei negócio. Só não aceitei porque, bem, achei que não valia a dor de cabeça de lidar com alguém que troca de lado tão rápido. A frase caiu como uma pedra no estômago de Vitor. O sangue subiu à cabeça. Tem certeza do que está dizendo? Perguntou, a voz mais baixa e tensa. Carlos abriu um sorriso irônico. Tenho, Vitor. Mas claro, você conhece suas escolhas melhor do que eu. E, com um último gole, se afastou, deixando no ar o cheiro de uísque e o peso da dúvida. Vitor ficou imóvel por alguns segundos. As palavras ecoavam na sua mente, e ele sentia o peito apertar. Será que eu estava enganado sobre ela? Lembrou-se de outras mulheres com quem se envolveu, todas encantadoras no início, mas que no fim mostraram que o interesse maior estava no dinheiro e no status. Ele apertou o punho, sentindo o peso de um arrependimento que ainda não tinha motivos concretos para sentir. Mas a semente da desconfiança
já estava plantada. Logo depois de plantar o veneno no coração de Vitor Hugo, Carlos Emanuel seguiu até o toalete do restaurante. Ele abriu a torneira, olhou-se no espelho e, com um sorriso maldoso, tirou o celular do bolso. Está feito, disse, com a voz carregada de satisfação. Agora o querido Vitor vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho. Em breve, o conselho vai vê-lo como um tolo que confia nas pessoas erradas. E eu vou acabar com ele. Do lado da cabine, um garçom que havia entrado para checar o estoque de toalhas congelou. Não havia como sair sem ser notado, e o tom da conversa era impossível de ignorar. Cada palavra se gravou na mente dele. O dia seguinte amanheceu com uma luz dourada entrando pela janela do quarto de Duda. Ela acordou com um sorriso no rosto, sentindo uma mistura rara de emoções. A euforia pelo sucesso do seu primeiro grande trabalho, a ansiedade pelo finale da apresentação ao Conselho da Conexão Monteiro e aquela lembrança doce do olhar de Vitor, que há pouco tempo a fazia acreditar que, talvez, estava vivendo algo especial. Enquanto se vestia, passou levemente o batom vermelho, o mesmo da primeira reunião. Não para impressionar, mas como um amuleto pessoal. O coração batia acelerado. Hoje, minha vida vai mudar. Ao chegar à empresa, o ar frio do corredor parecia diferente. A secretária, sempre gentil, a recebeu com um aceno rápido e um olhar meio evasivo. Duda não entendeu. Seguiu para a sala de Vitor, levando na pasta a versão final do projeto, com cada detalhe cuidadosamente revisado. Quando entrou, encontrou Vitor de pé, ao lado da mesa, com expressão séria e os braços cruzados. O calor no olhar dele havia desaparecido. Precisamos conversar, disse a voz baixa, quase cortante. Duda franziu o senho sem entender. Claro, é sobre a apresentação de hoje? Está tudo pronto, eu até trouxe. Dispense as formalidades, Duda, interrompeu dando um passo à frente. Só preciso saber, é verdade que você tentou vender o projeto para o Carlos Emanuel? O chão pareceu sumir sob os pés dela. O quê? Disse com a voz fraca. Claro que não. Ele me ligou. Sim, mas eu recusei. Você sabe que eu nunca... O que eu sei? Cortou ele novamente, agora com os olhos cravados nos dela. É que já vi essa história antes. Mulheres que parecem diferentes, mas no fim pensam como todas as outras. Dinheiro, status, troca de lado na primeira oportunidade. As palavras atingiram Duda como facadas. Ela sentiu os olhos arderem, mas não piscou. Eu achei que você fosse diferente, Vitor. Achei que confiava em mim. Ele desviou o olhar, como se não quisesse ver a dor que estava causando. Eu achei o mesmo de você. Sem dizer mais nada, ela colocou a pasta sobre a mesa e saiu, o som dos saltos ecoando pelo corredor como pequenos estilhaços de vidro. Lá fora, o ar parecia mais frio, e o que antes era o dia mais importante da sua carreira, agora tinha gosto amargo. Vitor decidiu sair para esfriar a cabeça. O mesmo restaurante de antes parecia um bom refúgio. Sentou-se no canto, pedindo um café, quando o garçom que o atendeu se inclinou discretamente. Senhor Monteiro, posso falar com o senhor 1 minuto sem que ninguém ouça? Perguntou com um tom sério. Vitor assentiu, intrigado. O garçom olhou ao redor e baixou a voz. Eu ouvi o que o senhor Carlos disse aquele dia no banheiro. Ele falou ao telefone que inventou aquela história só para o senhor perder a confiança em alguém que ele sabia que era importante para você. Disse que queria acabar com a sua carreira. O sangue de Vitor gelou. Como talvez tivesse perdido a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Saiu do restaurante com o celular na mão, ligando para a Duda. 1, 2, 5, 10 vezes. Cada toque que caía na caixa postal apertava mais seu peito. Duda, sentada no sofá de frente para a janela, abraçava os joelhos. O frio do dia parecia entrar por cada fresta da casa. As ligações de Vitor apareciam na tela, mas ela não atendia. O orgulho ainda ardia, e a mágoa pesava mais que a curiosidade. Lá fora, o céu se fechou. As primeiras gotas bateram no vidro, se misturando às lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto dela. Do lado de fora, Vitor caminhava pela rua sob a chuva que agora caía com força. Não se importava com o terno encharcado, nem com o frio cortante. Seguia determinado para o prédio dela.
Já sabia o caminho de cor. Depois de tantas noites em que a deixara em casa, após longas horas de trabalho lado a lado, quando ela ouviu as batidas na porta, pensou em ignorar. Mas algo a fez levantar. Ao abrir, encontrou Vitor com o cabelo molhado, respiração acelerada e um olhar que misturava arrependimento e urgência. Duda. A voz dele era quase um sussurro, mas carregava o peso de tudo. Eu errei, fui um idiota. O Carlos mentiu. Eu descobri agora no restaurante. Um garçom ouviu tudo e me contou. Ele fez isso para me atingir e eu caí como um amador. Ele deu um passo à frente. Você não merece o que eu disse. E eu não posso perder você. Não depois de tudo. Ela respirou fundo, tentando se manter firme. Você me feriu, Vitor. E o pior é que eu achei que poderia confiar em você. Ele assentiu, o olhar fixo no dela. Eu também achei. E percebi que posso. Você é diferente, Duda. Eu... Fez uma pausa, a voz falhando. Eu te amo. O silêncio entre eles parecia gritar. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de assustá-la. A mão dele subiu até segurar suavemente a cintura dela, aproximando seus corpos. Com a outra mão, passou a ponta dos dedos pelo rosto dela, afastando um fio de cabelo molhado que colava à pele. Seus olhos se encontraram. Um pedido de permissão silencioso. Como ela não recuou, ele inclinou o rosto e os lábios se tocaram. No início, suave. Como se estivessem reaprendendo o caminho. Depois, mais firme, com o gosto salgado das lágrimas e o calor que ignorava a chuva e o frio. A mão dele apertou levemente a cintura, trazendo-a para mais perto. Os dedos ainda tocavam o rosto dela, como se quisesse decorar cada detalhe. O beijo não era apenas um gesto, era uma promessa de que dali em diante nenhuma mentira teria força para separá-los. Eu errei, me perdoa. Quero que fique no projeto. E quero você. Ela respirou fundo. Você complica minha vida. Sorriu, depois de se deixar envolver no abraço dele. Depois do concerto e o apagar do mal-entendido, Vitor Hugo e Duda deram continuidade ao projeto que foi um sucesso. Na festa de lançamento, enquanto todos aplaudiam de pé, Vitor Hugo ergueu a taça de cristal, brindando com o conselho e anunciando com orgulho no olhar: Senhores, apresento a vocês a verdadeira mente brilhante por trás deste projeto. Maria Eduarda. O som das palmas ecoava, mas a mente de Duda começou a viajar. Voltou alguns meses no tempo, para os dias em que vivia cercada de incertezas, medos e noites em claro. Lembrou do despertador que não tocou, da blusa azul manchada de café, do nervosismo na primeira reunião e do olhar dele, que mudaria sua vida para sempre. Naquele momento, ali de pé, seu coração se encheu de uma certeza doce. Não apenas havia conquistado o auge de sua carreira, mas também tinha encontrado o maior presente que a vida poderia lhe dar. Seu grande amor. Vitor Hugo, percebendo o olhar emocionado de Duda, aproximou-se lentamente, segurou sua mão e com um sorriso que só ela conhecia, sussurrou: Hoje brindamos ao sucesso e ao amor que nunca esperei encontrar. E sob aplausos e olhares curiosos, os dois brindaram juntos, selando ali uma promessa silenciosa de que nada mais os separaria. Meses depois, eles caminhavam de mãos dadas pelo aeroporto. Na credencial dela, lia-se: Sócia da Conexão Monteiro. Ele beijou sua testa. Pronta para conquistar o mundo, senhora Monteiro? Sempre estive. Na vida, às vezes, o amor chega bagunçado. Entre papéis caídos, reuniões tensas e corações quebrados, Maria Eduarda entrou naquela empresa com medo. Saiu com um contrato assinado, um novo cargo e um amor que ninguém no mundo corporativo poderia prever. Vitor Hugo achava que tinha tudo, mas só descobriu o verdadeiro sucesso quando quase perdeu quem mais o ensinou sobre confiança. Hoje, eles seguem lado a lado, como sócios, como equipe, como dois corações que, apesar dos erros, escolheram se encontrar de novo. Porque o amor, o de verdade, não se fecha com ponto final, se fecha com vírgula. E continua. Fim. Ponto. Nos comentários me fale de onde você está ouvindo esta história.
Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.